Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido o assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã, quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, o sumo sacerdote com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia,
houve escuridão sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era Filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago Menor e de José e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados internautas que nos acompanham pelo Facebook, caros ouvintes da Web Rádio 13 de Maio, queridos paroquianos, irmãos desta equipe que nos ajuda a fazermos chegar a todos que nos acompanham esta celebração pelos diversos serviços aqui na nossa Igreja Matriz. A leitura da Paixão que acabamos de ouvir é com certeza o ponto alto da celebração de hoje, que devido à pandemia fez nos restringir ao mistério apenas da Paixão, ficando toda a realidade do ramos preterida diante desta situação, na impossibilidade da procissão e dos hosanas. E é interessante observarmos dentro da narrativa da Paixão que do hosana
que aclama, que dá vivas a Jesus, vai-se a crucifixão. Crucifica-o, crucifica-o. O mesmo povo que cantou Hosana, gritou, crucifica-o. Nessa mesma celebração, esse ano de uma maneira mais discreta, celebramos Ramos e Paixão. Celebramos a festividade da chegada do Messias e o sofrimento e a paixão desse Messias. É muito comum nós vermos na biografia dos homens o relato da sua vida, que vai justamente trazer o comecinho com o seu nascimento, os seus feitos, fatos importantes até a morte. Se pudéssemos dizer de uma biografia de Jesus, ela diferentemente começa da morte e depois vai ser relatado o nascimento. Porque esses textos da paixão são realmente os primeiros relatos que foram escritos. Foram os primeiros que se formaram para o Evangelho. Os relatos do nascimento é bem depois. E mais ainda, nós vamos perceber que nos 4 Evangelhos, as coincidências do relato da paixão são bastante grandes, o que não acontece tanto em outros textos. Então nós vamos percebendo a centralidade desse texto na celebração de hoje, que nos traz uma história da paixão de Jesus, que pelo que acabamos de ouvir, tem algumas inserções, que a primeiro olhar parece que rompe esse fio da narração da paixão de Jesus. Nós vamos ouvir falar da traição de Judas, da negação de Pedro, vamos ver Pilatos lavando as mãos, vamos ver o diálogo entre os 2 ladrões, vamos ver a oferta de Barrabás em lugar de Jesus. Então esses outros episódios aparentemente parecem estranhos, mas não são elementos estranhos dentro desse relato da paixão, mas ao contrário, aí eles se encontram e nos dão uma explicação do todo, porque são realmente realidades que exprimem e simbolizam a única realidade que levou Jesus à cruz, nos diz a carta de Pedro: carregou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Portanto, essas inserções que vai trazendo outras realidades, vêm justamente iluminar o todo que o Senhor carregou sobre si, os nossos pecados. Jesus carregou nossos pecados sobre a cruz, e os nossos pecados levaram Jesus sobre a cruz. Ele foi castigado por nossos crimes, diz Isaías, e esmagado por nossas iniquidades. E talvez, diante de toda a realidade da paixão, pudéssemos nos perguntar: quem fez morrer a Jesus? Não vamos aqui lançar um aprofundamento do olhar histórico, do olhar teológico, exegético. Não vamos entrar numa discussão de qual a realidade do povo daquela época, de qual o poder daquele momento. Mas dentro da aplicação desse texto, quem fez morrer a Jesus? Tu és aquele homem. O Judas que trai, o Pedro que renega, o Pilatos que lava as mãos, o povo que se aquece no fogo, conversando ninharias, os soldados que dividem as vestes, os ladrões que são assassinos, e atrás deles ainda, diz o relato, há uma multidão que fica de longe. Nós também estamos lá.
Nós acabamos de ler a paixão. Fechamos o livro, mas nós sabemos que essa história não acabou. Nós sabemos que a paixão de Jesus continua e está aqui agora em ato. O processo de Jesus continua. Continua num primeiro sentido, que se renova a sua paixão em cada discípulo, cada pessoa que sofre e é perseguida. Repito, a paixão de Jesus continua em cada discípulo e cada homem, cada mulher que sofre e é perseguido. Hoje, caros ouvintes, internautas, com esta pandemia, a paixão de Cristo grita em todo o nosso mundo. Cristo continua sofrendo naquele irmão que está entubado, naquele médico que está exausto, naquela enfermeira que está desesperada, naquela mãe que perdeu o filho, naquele doente vegetativo, naquele presidiário condenado, naquele idoso desconsiderado, naquele homem que dorme à porta desta igreja, na pobre viúva que não tem o que oferecer aos seus filhos. Nesta pandemia, nós vemos gritar mais fortemente a paixão de Jesus. Basta nós trazermos à memória pessoas, fatos, nomes que sabemos que estão tomados por alguma realidade, principalmente da pandemia. Basta ver os familiares que estão enlutados, não tendo podido oferecer uma sepultura digna aos seus falecidos. Basta lembrar, como muitos estão dizendo, padre, são muitas pessoas conhecidas, muito próximos, são amigos que estão partindo rapidamente. E a gente olha, pelo menos por onde eu passei, você olha Itajubá, olha Cambuí, olha Pouso Alegre, olha minha terra, os nomes que chegam são conhecidos. Um dia vivemos e convivemos com eles e fazemos memória desses nomes. Maria Graci, a Ana Filomena, a Geni Faria, o José Márcio, a Maria Aparecida, a Maria Celina, a Viviane, o Francisco Brás, o Sebastião Carlos, o José Renato, o Kleber Davi, o Joel na Varginha, o senhor Evaristo do Santuário, o Paulinho da Rosimeire no Cruzeiro em Itajubá, o Raimundo lá na Cantina, a Silvia Briguente, o Sebastião Alves da Cunha aqui em Pouso Alegre, conhecido como Tião Elias, o Vitor Loureiro, que morreu no dia do seu aniversário, a Neuza da Silva, a Dorothy em Caldas, Dom Juventino no Mato Grosso, bispo falecido hoje, dezenas de padres. Só na região do Paraná, em 4 dioceses, foram 4 padres. Inclusive essa semana 2 morreram no mesmo dia, moravam na mesma casa. O pároco morreu de manhã, o vigário à tarde. Religiosos e religiosas nos conventos, na missão. Os familiares do Rafael, conhecidos de Itajubá. Aqueles que estão doentes, que nós lembramos no início desta celebração. Portanto, nós temos hoje a paixão de Cristo que grita, porque o Cristo continua sofrendo naqueles que sofrem. A paixão de Cristo está no colapso a que está chegando os hospitais. E aqui vale lembrar que hoje, pela manhã,
a direção dos 3 hospitais de Pouso Alegre, juntamente com o prefeito e a vigilância, tiveram uma reunião para refletir a situação que estamos chegando ou já chegado. E eles então, como que implorando, só faltando se ajoelhar, pedem à população, pedem a mim, pedem a você, que esteja atento aos cuidados que são necessários para que essa paixão de Cristo não prossiga tão fortemente nesse momento. E são atitudes tão simples, que é o uso da máscara, que é o lavar as mãos, que é manter o distanciamento, o isolamento, é evitar a circulação de pessoas nesse período da onda roxa. É necessário que compreendamos essa realidade para que a gente possa diminuir a possibilidade de muitas pessoas procurarem os hospitais. Por isso que é para ficar em casa, para nós não fazermos proliferar o vírus. Será que é muito difícil entender isso? Que a vida está em primeiro lugar, que essas atitudes não são tomadas para sempre, é só para um período. E se nós não formos capazes desta compreensão, será por um período muito maior. Poderá ser por anos a fio. O que nos impede de estarmos atentos à vida? Se não fazemos por uma consciência própria, que façamos em respeito ao outro. E a situação é justamente essa. A onda roxa é para que nós possamos fazer diminuir a proliferação do vírus, para não aumentar as pessoas nos hospitais. Porque as UTIs estão cheias, os remédios estão faltando. Há pacientes que foram entubados sem estar inconsciente. Há situações que beiram o colapso. Falei com uma médica ontem, ela dizendo do desespero das equipes diante da realidade. Será que vamos precisar ter alguém do nosso círculo de amizade, de família, lá dentro, para nós então começarmos a dar passos que ajudem a preservar a vida e a diminuir essa paixão de Jesus nos dias de hoje? Essa realidade mesmo que nós estamos vivendo aqui, a igreja está vazia. Nós estamos online, rezando com você, porque é pedido que não venha à igreja. Ah, mas estão cerceando a minha liberdade de culto? Não. A igreja fica aberta durante todo o dia. Você pode vir prestar seu culto individualmente, dentro dos requisitos. Mas nós não estamos reunindo as pessoas, aglomerando as pessoas. Nós não estamos promovendo as celebrações para não deslocar as pessoas para cá. E a igreja, a Arquidiocese de Pouso Alegre, compreendeu isso com muita facilidade, que é a vida que está em jogo. E essa ausência não vai matar a nossa alma. Ninguém está com a alma perdida, porque não está aqui dentro da igreja, porque não está comungando da Santa Hóstia consagrada. Ninguém. Não é isso que leva à perdição. Não é a ausência desse bem, mas é a presença de um mal que está circulando nos corações incompreendidos, nos corações incapazes de perceber o valor da vida. E aí nós não estamos promovendo as procissões, as caminhadas, as celebrações. Não vamos promover a adoração da cruz, não vamos promover o lava-pés. É nesse ano, foi no ano passado, e se a gente não cuidar, vai ser no outro ano. Está em nossas mãos. E aí ficam questionando, por que a igreja está fechada? Por que não está tendo a celebração? Deveríamos questionar por que algumas coisas estão tendo e por que algumas outras realidades estão abertas. Não deveríamos questionar por que não tem procissão de ramos. Deveríamos questionar por que fizeram procissão a Congonhal para comprar bebida alcoólica. É impossível uma semana
sem bebida, sem promover uma festa? Não devemos questionar por que não vai ter tal celebração, mas deveria questionar por que vendeu a bebida embrulhada com a carne escondidamente, até ter o açougue fechado. Deveríamos questionar por que ligou para o proprietário do bar perguntando se ele não conseguiria vender as escondidas. Eu estou falando de realidades. É este questionamento que tínhamos que fazer. Por que nós estamos querendo prolongar a paixão de Cristo, não sendo capazes de seguir as normas, as orientações das autoridades que têm poder para isso, foram eleitas para isso, foram estudadas para isso? Nossa igreja, através do nosso bispo, está dando esse testemunho de amor à vida. Leva a paulada de todo lado, mas não vai abrir mão da verdade. É esse questionamento que está sendo feito ao contrário. E hoje ainda, um grupo de 12 pessoas fazia uma procissão pelas ruas, até aqui, a nossa igreja. Não sei se era para testemunhar a fé, ou se era para fazer um protesto. Até porque não entraram na igreja. Se era para promover a fé, não estão entendendo a fé. Se era para manter a tradição da procissão, não estão atentos à tradição da nossa fé, que pede obediência ao magistério. E nós devemos obediência ao bispo. Tanto que nós não estamos fazendo carreatas, não estamos fazendo procissão motorizada. Nada disso deve ser feito. Porque tudo isso gera o deslocamento, tudo isso gera aglomeração. É só por alguns dias. Vamos unir isso na paixão de Jesus. Vamos unir isso no silêncio, de evitar falar mal, de revoltar, de mandar mensagens, e-mails, mas acolher no coração, como Jesus que no Getsemane silenciosamente se colocou: faça-se a tua vontade. Então a paixão de Jesus continua nestes sofrimentos que nós estamos tendo nos hospitais. Tudo isso que eu estou dizendo é para voltar ao assunto de que essa realidade do distanciamento, essa realidade do isolamento é para não superlotar os hospitais. Essa paixão de Jesus continua, basta ver as notícias. O Brasil tem o pior dia da pandemia nessa semana. 3.600 mortes por Covid. O filho jovem estrangula e mata os pais por causa de tarefas domésticas no seu lar. No Egito, essa semana, trens se colidiram, 32 pessoas morreram no acidente. Com mais de 100% de ocupação em leitos de UTI, Pouso Alegre registra 4 mortes por Covid na manhã do dia 22. Em Mianmar, militares atiram em menina de 7 anos e ela morre nos braços do pai. É a leitura da paixão de Jesus hoje. Talvez nem precisássemos ler do lecionário. Basta ver o Cristo que sofre nas notícias do dia a dia. E o segundo sentido da paixão do Cristo hoje é você se abandonar ao pecado. Quando nós conscientemente nos abandonamos ao pecado, é como se gritássemos: não, este não, Barrabás, este crucifica-o. Nós nos entregamos ao pecado quando nos entregamos ao individualismo, ao egoísmo, ao comodismo e à indiferença, ao ódio, à perseguição, ao consumismo e materialismo, ao poder e ao mando desmedido, ao racismo e ao preconceito. Quando não levamos a sério aquilo que precisamos seguir na humanidade para que a vida aconteça.
Então, quando nós nos entregamos ao pecado e quando alguém sofre, a paixão de Jesus continua. Então, meus irmãos, com que atitude nós vamos entrar nessa história da paixão de Cristo que continua hoje? Que escolha que você faz diante dessa paixão que está tão presente no mundo e aqui lembrado? Você vai ter a atitude de Cirineu, que se coloca ao lado, ombro a ombro, para carregar a cruz, como estão fazendo os profissionais de saúde? A atitude das mulheres que choram, a solidariedade sustenta a humanidade. A atitude do centurião que bate no peito, o arrependimento salva e traz o perdão. A atitude da mulher Maria, silenciosa ao pé da cruz, talvez o silêncio diante dos sofrimentos e não a blasfêmia. Ou a nossa atitude é de Judas, que entrega, vende e trai. É de Pedro que renega e diz não conhecer, nem sei quem é. Ou é de Pilatos que lava as mãos? A indiferença, diante daqueles que padecem, mata muito mais. E aqueles que olham de longe, será essa a nossa atitude? Quase que olhando e dizendo, aonde será que vai dar isso? E nós ouvimos que a narrativa da paixão termina com a pedra rolada no túmulo. Muitos, diante dessa paixão atual que estamos padecendo, estão vivendo em descrédito, derrotados, para baixo, sem esperanças. Muitos estão dando tudo por terminado, a ponto de tirar a própria vida. Muitos estão achando que não tem solução. Muitos estão confiando na pedra colocada no túmulo. Mas nós sabemos pela fé cristã que a pedra não adiantou, Ele ressuscitou. Enquanto dura este nosso mundo de dor e de pecado, Ele está ainda misteriosamente no sepulcro. Parece não ter ressuscitado totalmente. Enquanto dura esta paixão no mundo, enquanto temos essa dor, parece que Ele não ressuscitou. Ele está realmente na prisão, está no sepulcro, está na coluna, está sendo ofendido, está sob processo. Ele está no episódio da criança Henri Borel. Ele está na família do jovem que morreu afogado domingo passado aqui em Pouso Alegre. Ele está naquele leito da UTI, aonde vai se recuperando ou aonde vai se piorando, um parente, um amigo, num tenso tratamento. Ele está naquela vovó da cama, já sem reações. Ele está naquele jovem paralisado na cadeira de roda, etc, etc. Poderíamos lembrar tantos outros fatos que parecem misteriosamente que Ele ainda não ressuscitou, por causa das dores, por causa da paixão. Porque com aqueles que sofrem, sofre Ele também. Vivamos, irmãos, a Semana Santa com coragem e fé. Vivamos na espera do 8º dia da vida plena, quando há a ressurreição. A você que está desesperançado, você que está cometido de algum mal, ou traz algum parente, algum amigo acometido de um mal, você que está sofrido pelas perdas de entes queridos, do emprego, você que está tenso com o seu desemprego, você que está inconformado com a dor, creia, haverá o 8º dia. Confie, trabalhe com seus dons, com a sua força e sua fé. Faça a sua parte, aquilo que lhe cabe,
para que aconteça sempre o 8º dia, para que a ressurreição possa ser uma realidade. Não abra mão da sua esperança cristã, para que nós possamos vivenciar a certeza de que a vida explode o túmulo, Cristo ressuscita, com Ele ressuscitaremos. Assim seja. Amém.